Ó, seguinte, o que que eu falei lá naquele vídeo? Se tu puder dar uma olhada depois, vai ser bacana. O que eu tava falando? Eu falei sobre três coisas. A primeira coisa foi sobre a experiência de Galileu Galilei quando ele conseguiu provar que corpos de diferentes massas submetidos a uma mesma aceleração tendem a cair ao mesmo tempo quando jogados de uma mesma altura, certo? Primeira coisa. Segunda coisa que eu falei, se eu não me engano, foi sobre num lançamento vertical, certo? O tempo de subida ser igual ao tempo de descida e o tempo em total ser duas vezes o tempo de subida, certo? E a terceira coisa que eu falei foi basicamente esse caso aqui, muito importante, certo? Quando tenho em certos problemas, vocês vão ter basicamente um atirador, ou seja, vocês vão ter aqui um chão. Aí, bem aqui embaixo, vocês vão ter um atirador e ele vai atirar uma bala. Então, você vai imaginar essa bala como um ponto material. E aí, você vai ter uma parede bem aqui. É o seguinte, essa bala está submetida a um campo gravitacional, campo uniforme, certo? Então, ele lança essa velocidade v0, beleza? Essa bolinha com uma velocidade v0, só que a gente tem um problema. Essa bolinha, se não tivesse gravidade, certo? Se fosse num vácuo, ela tenderia a continuar e perpetuar o movimento dela, certo? Reto, né? Seguindo os princípios do movimento retilíneo uniforme. Tudo bem? Então, se ela seguiria uma linha reta, o que eu posso afirmar? Cara, eu posso afirmar que, em tese, ela seguiria uma linha reta. Ó, ela seguiria uma linha reta. E aí, como isso não acontece porque eu tenho gravidade, certo? Como isso não acontece porque eu tenho gravidade, o que eu digo? Ah, essa bolinha, ela vai sofrer aqui justamente o quê? Meio que a trajetória do movimento dela vai se curvar, certo? Pela presença da gravidade. Ela ia reto, só que a gravidade faz com que ela caia, certo? Beleza? E aí ela cai, tá? Ela cai. A altura que ela bateria na parede, certo? Seria uma altura y gigante, tudo bem? Só que ela vai cair uma altura y menor, certo? Y', e isso daqui vai, no caso, resultar, né? Ela vai bater justamente num ponto ΔHzinho, certo? Ou seja, numa altura ΔHzinho. Ela vai sair do chão, ela naturalmente iria reto, certo? Bateria na parede lá, só que tem gravidade. Então, o movimento dela foi curvado e aí a altura que ela bateu na parede foi muito menor do que ela bateria se não houvesse gravidade presente. Então, como a gente faz para calcular esse ΔHzinho? Esse ΔHzinho, ele é o comprimento inteiro, certo? Y menos o comprimento y'. Beleza? Beleza. Como a gente faz para calcular o comprimento y inteiro? Seguinte, pensa comigo. Essa velocidade v0, ela possui duas componentes. É importante que a gente saiba isso, tá? Uma componente no eixo x e uma componente no eixo y. Isso daqui vem de vetor, beleza? Quando você tem um vetor em diagonal, considerando um sistema de coordenadas x e y, você tem, em relação ao ângulo θ formado com um dos eixos,
você pode ter duas componentes. Uma componente horizontal desse vetor, certo? E uma componente vertical desse vetor. Tudo bem? Tá conseguindo entender ou não? Ou tá avançado? Não, tô entendendo. Oi? Tô entendendo. De verdade? Bacana? Sim, bacana, bacana. Tá. Olha lá. Então, essa parte de decomposição aqui, ela tem que estar no sangue da gente para a gente conseguir entender algumas coisas, certo? Quais? Eu sei que a velocidade responsável para que eu suba vai ter que ser a velocidade v0y, no eixo y, né? No eixo ali da altura. E para que eu vá para a direita, na horizontal, é esse v0x, certo? Eu sei que a velocidade no y, na altura, ela vai diminuir. Por quê? Porque eu tenho a gravidade, certo? A aceleração da gravidade contrária ao meu movimento. Como eu tenho isso, o que vai acontecer? Eu vou conseguir expressar essa distância, y, certo? Como sendo quem? Y vai ter que ser o y inicial, eu vou falar que ele sai do zero, né? A gente vai usar a função horária do espaço, tudo bem? Mais a velocidade no eixo y inicial, v0y, vezes o tempo que ele leva para chegar lá, ΔT. Tudo bem? Tudo bem. Menos, tudo bem? Porque a gravidade, ela tá oposta, beleza? Então, menos 1 sobre 2 g ΔT ao quadrado. A gente tem que se atentar nesse tipo de ideia no sentido da gravidade, certo? Se ela está a favor ou se ela está contra a trajetória. Então, no vídeo que eu postei lá, basicamente a gente resolve aquele problema só usando esses conceitos de trajetória, tá? De você analisar quando a gravidade está a favor ou contra a trajetória. Se ela estiver a favor, sinal positivo. Se ela estiver contra, sinal negativo. E aí você faz essas interpretações. Bacana? Tudo bem. Então, a primeira equação, y está aí. Ó. Y igual a V0y vezes esse ΔT menos 1 sobre 2 g ΔT ao quadrado. Pô, tudo bem. Então, aqui eu vou formar um ângulo θ, certo? Eu posso dizer isso, mas é o seguinte, tem problemas que vão te dar direto. Qual é a distância da bolinha até a parede no eixo x, d, certo? E qual é essa distância y? Tudo bem? Mas aí é o seguinte, o que a gente vai falar? A gente vai falar que, pensa comigo, eu só tenho uma aceleração no eixo y dessa bolinha, certo? Porque ali eu tenho a aceleração da gravidade. Aqui, no entanto, certo? No eixo x, responsável para que eu me desloque para a direita, eu não tenho nada, certo? Eu não tenho nenhuma aceleração que faça eu mudar o movimento, certo? Eu faça com que eu varie o movimento. Não tem, certo? Não tem nenhuma aceleração que diminua essa velocidade aí no eixo x, responsável por andar essa distância na horizontal até a parede, tudo bem? Então, se eu falo isso, eu falo que é um movimento retilíneo uniforme no eixo x, tá? Então, eu consigo decompor em dois movimentos, tudo bem? Então, eu posso dizer que essa distância d até a parede é igual a vt. Quem é a velocidade? A velocidade v0x durante esse tempo ΔT. Só que é o seguinte, qual vai ser a nossa ideia agora? A gente já meio que equacionou o y, o d, agora só falta a gente equacionar o y'. E qual é a ideia? A ideia é o seguinte, pensa que num instante em que ele não tivesse gravidade, certo? Que não tivesse gravidade, essa bolinha se mover reto. Ia bater exatamente nesse ponto. Só que, na real, acontece o contrário. Então é como se a bolinha tivesse vindo daqui para cá, certo? E quando ela chegasse nesse ponto, ela desceria com
um gt ao quadrado sobre 2. Por que gt ao quadrado sobre 2? Porque isso daí é quem? Isso daí é simplesmente a equação, certo? Da função horária da posição, certo? Posição inicial, posição final. Quem é posição final menos posição inicial? É esse y', correto? Como eu sei que basicamente eu poderia imaginar esse cara numa queda livre aqui, pensa que essa bolinha está numa queda livre, certo? Ela está numa queda livre e ela vai cair até esse ponto de interseção aqui. Bacana? Então, a velocidade dela, certo? Se eu jogo ela do repouso, vai ser V0 igual a zero. Tudo bem? Então, o que eu posso falar? Esse y' aí vai ser V0 vezes o tempo. Se a velocidade é zero no instante do repouso, isso daí vai dar zero. Mas, certo? Porque eu estou estudando agora a bolinha caindo, certo? Tudo bem? Sim. Então é o seguinte, o que a gente pode fazer? A gente pode dizer que agora a aceleração da gravidade está a favor. Então, isso daqui vai ficar meio de G delta T ao quadrado. Seguinte, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu sei que pode parecer difícil de a gente entender, certo? Mas eu estou estudando o seguinte, eu estou dizendo que esse movimento aqui, ó, de ele sair do chão e ir até esse ponto aqui de altura ΔH, vai ser simplesmente a mesma coisa que eu pegar, certo? Ele vai parar na mesma posição que eu pegar essa mesma bolinha e soltar ela dessa altura y' e fazer com que ela chegue exatamente aqui, certo? Como se fosse uma queda livre. Tudo bem? É basicamente isso. Então eu estou brincando aqui com o quê? Com movimento retilíneo uniforme, com queda livre, certo? MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, certo? Eu estou estudando esse movimento e montando as equações. E estou tentando dar um motivo para armar cada equação e para conseguir alguma informação útil. Porque eu quero saber qual é a altura final que essa bolinha bateu na parede. Tudo bem? Então é basicamente essa a ideia. Então, ó, eu digo que y' é meio de g delta t ao quadrado, certo? Esse delta t é justamente o tempo que ele saiu do chão e bateu lá na parede. Beleza, então eu vou agora substituir nessa altura delta hzinho. Isso vai ser quem? Vai ser V0y vezes delta t, tudo bem? Menos 1 sobre 2 g delta t ao quadrado, beleza? Mais, certo? Mais ou menos aqui, mano. É menos, né? Então vai ficar menos meio de g delta t ao quadrado. Beleza? Então, o que a gente pode falar? Que esse ΔH é o V0y, que é a velocidade com que ele sobe essa altura, vezes o tempo, que é o tempo que ele demora de sair do chão até bater na parede. Aí, menos com menos, certo? Menos, menos. Isso daqui vai dar menos 2 vezes g delta t ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Esse 2 cancela com esse 2. Beleza? Então, esse ΔH aqui, ele vai ter que ser V0y vezes ΔT,
menos G delta T ao quadrado. Acabou, certo? Acabou. A partir disso, o que eu posso fazer? Eu posso fazer algumas manipulações. Quais? Certo? Aí a gente vai ter que brincar com o jogo, tudo bem? Eu vou colocar esse V0y em função do meu do meu ângulo, certo? Que essa velocidade forma com o horizontal, com a horizontal. Então eu vou colocar esse V0y em função dessas duas coisas e eu vou deixar o meu tempo em função da distância dessa partícula até a parede, certo? Desse corpo, desse ponto material até a parede, e a velocidade no x. Então eu uso o D igual a VT. Então o ΔT vai ser D sobre V0x. Aí eu fico com ΔHzinho igual a V0y vezes D sobre V0x menos G vezes D sobre V0x, tudo isso ao quadrado. Então, ΔHzinho é igual a V0y sobre V0x vezes a distância menos G D quadrado sobre V0x ao quadrado. Certo? A partir disso daí, o que a gente vai ver? A gente vai ver que V0y é quem? Olha, se eu tenho o nosso triângulo retângulo aqui, ó, V0 aqui, aqui V0x, aqui V0y, aqui é o ângulo θ. Se eu fizer o seno de θ, vai ser o cateto oposto pela hipotenusa. Então, isso daqui é V0y, que é o cateto oposto, certo? Deixa eu aproximar mais um pouquinho aqui. Dividido pela hipotenusa, que é quem? É V0, certo? Isola esse V0y. Então, V0y vai ser V0 vezes o seno de θ. Tudo bem? Vezes o seno de θ. Bacana. Então, V0y é isso. Faz agora a razão trigonométrica cosseno. Então, quando você fizer o cosseno e isolar o V0x, certo? Já dando spoiler, a gente vai ter que V0x é igual a V0 cosseno θ, e a gente já sabe que V0y é V0 seno θ. A gente sabe tudo isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir lá. Então, substituindo aqui, vai ficar como? V0y sobre V0x vai ser quem? Ó, V0y sobre V0x. Eu sei que o V0y é V0 vezes seno de θ. V0x é V0 cosseno de θ. Esse V0 vai cortar com esse V0 de cima, o que é muito bom. E aí, eu vou ter o seno de θ dividido pelo cosseno de θ. E eu presumo que você conheça isso, certo? Isso é a mesma coisa que a tangente de θ, tudo bem? Então, como vai ficar essa altura Hzinho, certo? Vai ficar a tangente de θ vezes D menos G D ao quadrado sobre V0 x ao quadrado. Só que quem é V0x? V0x é V0 sobre cosseno ao quadrado. V0 cosseno ao quadrado, né? V0 ao quadrado, cosseno ao quadrado. Então, o que a gente fez aqui? Esse ΔH é tangente de θ vezes D menos GD ao quadrado sobre V0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. Se ele te der, certo? No problema, quem é D? D é uma constante. Se ele te der os lados da parede, então a tangente vai ser constante. Se ele te der o V0, então o V0 é constante. Aí você já consegue descobrir quem é o ΔH. Ou se ele te dá o ΔH,
e te dá, por exemplo, a tangente do ângulo e a distância. Tu consegue descobrir a velocidade. E por aí vai, certo? Lá no vídeo eu explico melhor, certo? Lá no vídeo eu explico melhor o seguinte. Eu explico melhor que essa expressão aqui, ΔHzinho, essa expressão ΔHzinho é a tangente de θ vezes d menos d ao quadrado sobre v0 ao quadrado vezes g tangente ao quadrado de θ menos d ao quadrado sobre v0 ao quadrado vezes g. Lá eu explico melhor o porquê disso, certo? Tudo bem? Então, o que eu vou fazer para resolver essa questão da OBF? Eu vou utilizar literalmente isso, certo? Espera aí. Eu vou utilizar o seguinte fato, ó. Bora lá. O que ele fala pra gente? Um estudante de física está em uma quadra poliesportiva plana, na qual há uma bola em repouso sobre o piso, a uma distância de d igual a 12 metros. Ó, ele já deu a distância. Pô, bacana. Ele chuta a bola, que inicialmente se desloca com velocidade v0 em direção a um ponto P. Como tem gravidade, vocês já sabem que esse movimento aí não vai ser reto, certo? Aí é o seguinte, localizado a uma altura h igual a 5 metros, ou seja, ele falou que aqui é 5 e aqui é 12. Acabou, certo? Por quê? Porque o ângulo que esse cara vai formar aqui, que esse V0 vai formar, é o mesmo ângulo desse triângulo aqui, ó. Beleza? Então isso daqui vai ser um ângulo θ, tudo bem? E a partir daí a gente consegue calcular algumas coisas. A gente consegue calcular a tangente de θ, que vai ser 5 sobre 12. Tudo bem? Aí o que ele fala mais, ó? Ele fala o seguinte. Sabendo que a bola atinge a parede em um ponto de altura h igual a 1 metro, ou seja, ele vem aqui, ó. A gente já concluiu isso. E ele falou que ele atinge a parede bem aqui, e essa distância é equivalente a 1 metro, certo? Então, esse 1 metro aí é o nosso ΔH, que a gente tinha calculado lá na nossa fórmula, tudo bem? Ele pede para a gente determinar o módulo da velocidade inicial, V0, em metros por segundo, que a bola adquire imediatamente após o chute. Então, aí a gente usa a nossa fórmula, certo? Qual é a nossa fórmula? Que o ΔHzinho é igual a tangente de θ vezes d, certo? Quem é o d aí que ele deu? A distância horizontal é 12, certo? Então vai ficar tangente de θ vezes 12. Menos d ao quadrado. Quanto é que é 12 ao quadrado? Pô, 12 ao quadrado é 12 vezes 12, e isso é 144. Então, bora lá. 144. Vezes a gravidade sobre quem eu quero, né? Que é a velocidade inicial ao quadrado. Pô, bacana. Quem vai ter que ser a tangente ao quadrado? Se eu sei que a tangente de θ é 5 sobre 12, a tangente ao quadrado vai ter que ser 5 ao quadrado sobre 12 ao quadrado. Só que 5 ao quadrado é 25. Então, você vai o quê? Dividir isso por 144, porque 12 ao quadrado é 144. Tudo bem? Então, a tangente ao quadrado de θ vai ser 25 sobre 144. A partir disso, eu vou substituir na minha fórmula essa tangente ao quadrado de θ, que vai ser 25 sobre 144, menos d ao quadrado sobre v0 ao quadrado. Então, d ao quadrado a gente já viu que é 144. Sobre v0 ao quadrado, tudo isso vezes a gravidade. Beleza? Pô, beleza. Então, deixa eu ver se é essa mesma ideia. Certo? Então, a gente o quadrado ali, né? É isso mesmo, tá? É isso mesmo. Então, é o seguinte. A gente substitui essa tangente aqui, né? Que faltou substituir. ΔH vai ser 5 sobre 12 vezes 12 menos 144g sobre v0 ao quadrado vezes 25 sobre 144
menos 144g sobre V0 ao quadrado. Até aqui, tá de boa? Tá. Beleza, vou confiar, viu? Bora lá. Aí é o seguinte, a gente vê alguns padrões, né? Esse 12 vai embora com esse 12, esse 144 vai embora com esse 144, e aí fica como a minha expressão? Fica aqui delta Hzinho, é 5 menos 25g sobre V0 ao quadrado, menos 144g sobre V0 ao quadrado. Aí isso daqui vai ficar 5 menos. Aí eu vou fazer um mais aqui, tá? E aqui vai ficar menos 25g menos 144g sobre V0 ao quadrado. Conseguiram entender o porquê que eu fiz isso? Uhum. Beleza, então. Então eu vou mover isso daqui para cá. Mover essa questão mais um pouquinho para cá. Certo? Então vai ficar como isso daqui? Esse ΔHzinho vai ser 5 menos 25g menos 144 vai dar menos 169g. Tudo bem? Isso tudo sobre V0 ao quadrado. Beleza? Beleza. O ΔH, que é a altura que ele bate na parede, ele falou que é 1 metro. Então a gente vai lá e substitui. 1 metro. 1 é igual a 5. Aí eu posso tirar, né? Então eu posso colocar um menos 169g sobre V0 quadrado. Esse 5 eu passo para o outro lado. Então ele vai subtraindo, então vai ficar 1 menos 5 igual a menos 169g sobre V0 ao quadrado. Certo? Deixa eu ver se o G ele não está ao quadrado também aqui. Certo? Deixa eu ver aqui. Altura de quadrado, aí V0. Não, não tá não. Seguinte. Qual vai ser o próximo passo? Esse cara aqui é menos 4, né? Então, esse cara aqui vai ser menos 4 igual a menos 169g sobre V0 ao quadrado. Esse menos vai cancelar com esse menos. Então, eu tenho que 4v0 ao quadrado é igual a 169g. Então, aí, pessoal, o que eu faço? Eu passo esse 4 para o outro lado. Então, v0 ao quadrado é 169 sobre 4g. Eu tiro a raiz quadrada dos dois lados. Então, eu chego que v0 é 169 sobre 4 vezes g. Só que vocês se lembram que eu consigo fazer isso daqui, ó? 169 sobre 4 vezes a raiz de g. Por quê? Propriedade de potência, certo? Raiz quadrada disso vai ter que ser o produto disso daqui vezes isso daqui. É como se eu tivesse 169 dividido por 4 vezes g, tudo isso elevado a 1 meio. Por quê? Porque tirar a raiz quadrada é a mesma coisa que elevar a 1 meio a minha base. Aí a gente tem a propriedade de potência, certo? Que me diz que quando eu tenho nesse caso, e eu tenho essas duas bases multiplicando, e tudo isso está sendo elevado a uma potência, então eu posso distribuir a potência para cada base, certo? Então, 169 sobre 4, tudo isso elevado a meio, vezes g elevado a meio. Como eu falei que elevar a meio é tirar a raiz quadrada, então isso daí é a mesma coisa que a raiz quadrada de 169 sobre 4 vezes a raiz quadrada de g. Tá tudo bem para vocês? Sim. Beleza. Calma aí. Deixa eu apagar. Aí, meu povo, a raiz quadrada de 169 é 13, tá? Tem que saber decorado. E a raiz quadrada de 4 é 2, né?
Então, essa razão aí vai ficar 13 sobre... Na nossa letra B, o resultado que a gente teve da velocidade inicial na letra A, certo? Por quê? Porque velocidade inicial ao quadrado, certo? É a velocidade inicial ao quadrado vezes o seno ao quadrado, tudo bem? Dividido por 2g, certo? Quem é a velocidade inicial? 40 metros por segundo, então vai ficar 40 ao quadrado. Sobre 2 vezes 10 vai dar 20, vezes o seno ao quadrado de θ, certo? Esse θ aqui, ele vai ter o que de seno? Se aqui é 12 e aqui é 5, isso daqui forma um triângulo retângulo, né? E aí eu possuo uma hipotenusa, certo? E eu tenho um cateto oposto. Aí é o seguinte, aqui, certo? A hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, hipotenusa ao quadrado vai ser 144 mais 25. Hipotenusa ao quadrado, 169. Hipotenusa, então, vai ser igual a 13, certo? Então, aqui vai ser 13. Aí, eu falo que o seno de θ é o cateto oposto a θ, que vai ser 5, dividido por 13. Então, 5 sobre 13. Isso ao quadrado é seno ao quadrado de θ é 25 sobre 169. Então, isso daqui vai ficar 25 sobre 169. Esse cara vai cancelar com esse. Então, 40 ao quadrado vezes 5 sobre 4 vezes 169. Tudo bem? Então, a altura máxima que esse cara pode atingir é 40 ao quadrado é 40 vezes 40, aí vezes 5, tudo isso dividido por 4, vezes 169. Esse 40 vai cancelar com esse 4, então vai ficar 40 vezes 5, 200. Vezes 10, tudo isso dividido por 169, certo? E aí isso daqui vai ser 2.000 dividido por 169, certo? Então, eu vou usar o ferramental aqui, beleza? De novo, para a gente não perder tempo, porque a gente agora vai lá para a equação do segundo grau. Tu tá vendo equações irracionais também, Yasmin? Não, só equação de segundo grau. Só equação do segundo grau, é? Ah, tá, beleza. É porque tem outra aluna que tá vendo equações irracionais lá na fundação também. Então isso daí vai ser quem? Vai ser aproximadamente 11,83 por aí, certo? Então, deixa eu ver. É isso, certo? O nosso H máximo. Tudo bem? E é claro que isso daí é de maneira aproximada, certo? É de maneira bem aproximada. Eu acho que é isso. Tá aí. Que mais? Acho que é só. Beleza? Outra informação muito importante que eu posso falar é o seguinte: da queda livre, o que eu vou ter? Existe uma propriedade, certo? Muito importante, que quando eu tenho uma partícula, tá lá, ela tá caindo queda livre, eu sei que a equação dela é gt quadrado sobre 2. Então, a cada instante t de tempo que se passa, a distância percorrida, certo? Vai ter que ser múltiplo dos números 1, 3, 5, 7, 9, 11 e assim por diante, ou seja, um múltiplo de números ímpares, certo? Tudo bem? Sim. Então, é basicamente essa a informação.
Beleza? Então, quando você tem o tempo 2t, vai ficar 4t² vezes g sobre 2. Então, vai ficar 2gt². Ou seja, 2g é 20, né? Então, vai ficar múltipla, no caso, basicamente vão ser números que vão ser múltiplos desses, né? Desses números ímpares aí. Isso tudo vem dessa formulinha, certo? Gt² sobre 2. É a última informação que eu posso dizer para vocês, beleza? Então, cinemática acabou, tá? De tudo que vocês precisam para fazer a prova da fundação. Semana que vem a gente vai falar de termologia, de gravitação, que eu vi que caiu bastante aí, e de energia, tá? Beleza? Beleza. Aí é o seguinte, bora fazer algumas questões de equação de segundo grau. Tudo bem? Tá bom. Então, pera lá. Rapidinho. Ó, eu não sei se vocês já tiveram contato com isso, certo? Mas eu vou colocar um exercício aqui bacana com uma ideia muito show, certo? Muito massa. Qual? Aí, bora lá. Bora vir para cá, para a função do segundo grau, né? Vocês já viram ponto de máximo, ponto de mínimo, função do segundo grau? Conseguiu ver, Yasmin, isso? Não. Não? Tá bom, então. Só a equação do segundo grau, né? É. Tá. Então, o que eu vou fazer? Vou jogar esse problema aqui para vocês, certo? Tudo bem? Tira print aí, tá? Não vai dar tempo de eu resolver aqui com vocês, então eu vou falar só por cima, tá? Função do segundo grau, certo? Ela é basicamente caracterizada desse jeito, da forma ax² mais bx mais c, tudo bem? Onde o coeficiente a, b e c são números reais, tudo bem? A, b e c pertencem aos números reais, onde o a é necessariamente diferente de zero para existir, certo? Equação de segundo grau, função de segundo grau. E aí é o seguinte, a equação de segundo grau, ela é um caso específico de uma função, porque é quando, Yasmin, eu tenho o zero da minha função, certo? O zero da função do segundo grau, beleza? E o que seria o zero da função? O zero da função acontece quando, literalmente, a função, certo? Como a gente chama, a imagem ou contradomínio, no caso da função, ela vai ser zero ali, certo? A imagem da minha função vai ser zero, bacana? Necessariamente a imagem da função vai ser zero. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu possuo, certo? Um valor de x que quando eu substituo dentro da minha função, bacana? Vai me retornar um valor igual a zero. Ou seja, como é na maioria dos casos, o gráfico, calma aí rapidinho. Como é na maioria dos gráficos, a representação de uma função do segundo grau.
eu tenho um plano cartesiano, x e y, e aí eu vou dizer que a minha função, ela bate aqui, né? Ela vai cortar o eixo y, ela vai cortar o eixo x em dois pontos. Por quê? Porque quando eu igualo a minha função do segundo grau, certo? Eu vou dar alguns exemplos para vocês, ó. A função f de x igual a x quadrado mais 5x mais 6. A função g de x igual a menos x ao quadrado mais 3x mais 2. Essas funções aqui, elas têm algumas características. Por exemplo, quando eu igualo esse f de x aqui igual a zero, o que eu tenho? Eu tenho que essa parte aqui vai ser o meu f de x, tá? O meu f de x vai estar contido no eixo das ordenadas, certo? No eixo y. E as minhas abscissas, os meus valores de x vão estar aqui, certo? Então, para cada valor de y, eu tenho pelo menos, no caso, dois valores de x, beleza? Eu posso ter dois valores de x, no caso de uma equação, de uma função do segundo grau. Tudo bem? Quando eu tenho o valor de y igual a zero, vocês conseguem ver que o meu x, ele corta o eixo, o meu gráfico corta o eixo x? Estão conseguindo ver isso? Quando isso acontece, eu falo sobre os zeros da função. E aí, para descobrir quais são esses x, x1 e x2, o que eu faço? Eu pego a minha função do segundo grau, do formato x ao quadrado mais bx mais c, e igual a zero. E aí eu vou descobrir que as soluções da minha equação é menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Ou seja, a famosa fórmula de Bhaskara, certo? Porque se eu não me engano eu deduzi e tá em alguns vídeos lá do canal. Tudo bem? Foi muita informação para ti? A gente, Não, tá bom. a gente vai estudar melhor isso daí, mas eu só estou jogando assim mesmo, tá? Então, qual é que vai ser a principal ideia aqui pra gente? Vai ser estudar essa função, certo? Por quê? Na minha função do segundo grau, você consegue ver que eu tenho alguns possíveis valores de y, que eu tenho vários possíveis valores de y, né? Então, você vai vendo que dependendo da minha concavidade da minha função, eu posso ter um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, certo? Ou seja, quando é que acontece que a minha parábola, certo? Fica com a concavidade para baixo, ou seja, ela fica triste, certo? Ela fica triste quando o meu coeficiente A, que acompanha o x quadrado, é igual a menos 1. Ou é negativo, perdão. É menor que zero, tudo bem? Quando o meu coeficiente A é menor que zero. Quando ela fica feliz, certo? Parábola para cima, o meu coeficiente A é maior que zero. E o que isso implica? Isso implica em necessariamente um ponto de máximo e um ponto de mínimo. Vocês estão vendo? Quando a minha parábola está triste, eu tenho um ponto de máximo, certo? Por quê? Porque ela vai aumentando, 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 até chegar num ponto que ela fica máximo, e aí ela começa a descer. De novo. Beleza? Beleza. E eu tenho o ponto de mínimo, certo? Quando ela está feliz. Ou seja, ela desce, 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 vai chegar no ponto de mínimo, e aí ela vai subir. E tem como calcular isso. A gente vai ver depois que o x mínimo pode ser, ou x máximo, pode ser calculado como menos b sobre 2a. E o y mínimo ou y máximo pode ser calculado como menos delta sobre 4a, certo? Ou o que eu posso fazer para calcular o y mínimo? Calculo quem é o x mínimo e substituo na minha função, para eu conseguir calcular o y mínimo.
certo? Então, usando essas duas fórmulas aqui, o que a gente tem? A gente vai lá para o nosso problema, certo? E o que o nosso problema fala? Ele fala o seguinte, ó. Na figura abaixo, qual é o maior valor possível para a área do retângulo? Qual o valor da base do retângulo que torna essa área a maior possível, certo? E o que a gente vai fazer? Eu sei que o retângulo ele tem uma base, que eu vou chamar de x, certo? E ele tem uma altura, que eu vou chamar de y, tudo bem? Bacana? Bacana. Esse triângulo aqui, eu vou olhar o seguinte, eu vou dizer que aqui é um vértice A, aqui é um vértice B, aqui é um vértice C, tudo bem? Aqui, eu vou falar que é um ângulo alfa, tá? Eu vou falar isso. E aí, qual é a outra coisa que eu vou falar? Eu vou falar que esse ângulo aqui, ele é correspondente a esse ângulo alfa, certo? Eu até posso demonstrar isso para vocês, ó. Aqui não é um ângulo de 90 graus? Então, esse ângulo aqui, ó, só pode ser o quê? Um ângulo de 90 menos alfa, certo? Porque a soma de todos os ângulos dentro de um triângulo tem que dar 180 graus, certo? Tudo bem? Sim. Se aqui é 90 menos alfa, aqui é alfa, então aqui é o quê? Não, perdão. Ó, se aqui é 90 menos alfa, e eu sei que aqui é um retângulo, então necessariamente esse ângulo aqui, ó, vai ter que ser um ângulo de 90 graus, certo? Tudo bem? Sim. Uhum. Então quer dizer o quê? Quer dizer que esse ângulo 90 menos alfa mais 90 graus mais esse ângulo aqui, ó, tem que dar quanto? Pô, eu sei que esse ângulo todo aqui é um ângulo raso, né? Ele vale 180 graus, não é não? Certo? Conseguiu enxergar isso, Yasmin? Esse ângulo todo aqui, ele não vale 180 graus? Então, se aqui tem 90 menos alfa, aqui tem 90 graus, se eu somar esses dois ângulos aqui, dá quanto? 90 mais 90 menos alfa. Isso dá 180 menos alfa. Junto com esse ângulo, certo? Quando eu somar com esse ângulo, tem que dar 180 graus. Então, qual é o ângulo que eu somo a 180 menos alfa que me dá 180 graus? Ah, é o próprio alfa. Por quê? Porque 180 menos alfa mais alfa é igual a 180. Então, aí eu consigo provar que esse ângulo aqui necessariamente é igual a esse ângulo. Tudo bem? Sim. Então, a partir disso, eu vou fazer o quê? Sabendo que esse triângulo maiorzão de lado AB é 3, certo? É 3. E esse cara aqui é 4, beleza? Eu posso aplicar uma tangente de alfa, certo? Que seria o quê? O cateto oposto a alfa dividido pelo cateto adjacente a alfa. E aí, o que eu posso fazer mais? Perceba que esse triângulozinho aqui, ó, que eu vou destacar, ele possui cateto igual à base do retângulo, que é x, vezes, no caso, e cateto, né, altura, igual a 3 menos y, certo? Ou seja, 3 menos essa altura do retângulo, tudo bem? Então, o que eu posso fazer? Eu posso aplicar a tangente de alfa de novo. E com isso, eu encontro que a tangente de alfa é igual a 3 menos y sobre x. Cateto oposto a alfa dividido pelo cateto adjacente, certo? E o que eu vou fazer? Agora eu vou igualar essas coisas, certo? Então eu vou dizer que 3 quartos é igual a 3 menos y sobre x. E a partir daqui eu vou achar uma relação entre x e y, certo? E ele quer saber qual é o x que torna a minha área máxima, beleza? Então, 3x igual a
4 vezes 3 menos y, tudo bem? Eu fiz o meio pelos extremos. Então, isso daqui vai ficar 3x igual a 12 menos 4y, certo? Então, passando o y para o outro lado, eu chego que 3x mais 4y é igual a quem? É igual a 12, né? Certo? Só que quem é a área desse retângulo? É base vezes altura, não é não? A área desse retângulo? A base é outra altura. Oi? Então não é a base, é outra altura. Exatamente. Mas qualquer base, né? Porque é a base. Então, o que eu faço? Eu coloco a altura em função da base, certo? Então, ó, 4y igual a 12 menos 3x, certo? A partir disso daí, o que eu faço? Y, beleza? Divido por 4 de ambos os lados, ou passo 4 dividindo. Isso daqui vai ficar 12 menos 3y, tudo isso dividido por 4. Isso daqui é igual a quanto? 12 dividido por 4, 3. Aí vai ficar menos 3 sobre 4x. Certo? Tudo bem até aqui, Yasmin? Tudo bem até aqui, Micael? Tudo bem? Tá tudo bem? Certeza, certeza? Sim. Tá, que bom. Então, a gente já conseguiu achar uma relação entre a base e a altura, certo? Agora, a gente vai substituir isso lá na nossa área. Como? Em função de x, eu pego esse x aqui e multiplico por esse y, que é 3 menos 3 quartos de x. Multiplico, certo? Faço a distributiva e encontro o seguinte. Isso daqui é 3x menos 3 vezes 3 sobre 4x vezes x. Então, isso daqui é 3x menos 9 sobre 4x ao quadrado, certo? Então, eu encontro a área em função da base, certo? E isso daqui vai me dizer que é uma função do segundo grau na variável x, na variável base, tudo bem? E se lembra que eu falei que o coeficiente A é o coeficiente que está acompanhando x, e quando ele é menor que zero, a parábola está triste, certo? Quando a parábola está triste, eu tenho um ponto de máximo. E é exatamente esse ponto aí que a gente quer calcular, pelo menos o x dele, certo? E eu mostrei para vocês, né, lancei a fórmula jogada sem provar nem nada, que o x do vértice, ou esse x máximo, vai ser menos b sobre 2a, certo? Então, o que a gente faz aqui? A gente vê quem é o b. O b é 3, né? Então, isso aqui vai ficar menos 3 sobre 2 vezes 1 sobre a. Quem é o inverso de a, pessoal? O inverso de a, né? Se a é 9 quartos, o inverso de a é 4 nonos, tudo bem? Então, eu vou pegar isso e eu vou dizer que é menos 3 meios, é menos aqui, menos 9 quartos, né? Então, o inverso disso é menos 4 nonos. Então, eu digo que isso é menos 3 meios vezes menos 4 nonos. Menos com menos, até onde eu sei, é mais, certo? Então, a área máxima, beleza? A área máxima, cadê a área máxima? A área máxima desse retângulo vai ter que ser o quê? No caso, perdão, o x, a base, o valor da base, certo? O x máximo, para quando a área é máxima, vai ter que ser menos com menos é mais, então vai ficar 3 meios vezes 4 nonos. Produto de frações, multiplica os numeradores e depois multiplica os denominadores. Então, isso aqui vai ficar 12 sobre 18. Dá de eu dividir por quanto em cima e embaixo? Por 6, né? Então, isso daqui vai ficar 2 sobre 3. Então, 12 sobre 18 é uma fração equivalente a 2 terços. Certo? Tudo bem?
Então, eu posso dizer que o x máximo da base é 2 terços. Para descobrir a área máxima, basta eu substituir 2 terços aí, certo? Então, 2 terços vai ter que me dar a área máxima. Então, menos 9 quartos vezes 2 terços, mais 3 vezes 2 terços. Esse 3 vai embora com esse 3. Esse 3 vai cancelar em cima com esse 9. Então, a área máxima vai ter que ser menos 2 quartos mais 2, certo? Menos 2 quartos é menos meio, certo? É equivalente a menos meio. Então, vai ficar menos meio mais 2. Tudo bem? Tudo bem. Só que, pessoal, quem é 2? Teorema chinês aqui, tá? Teorema chinês. 2 é 1 mais 1, certo? Tudo bem? De boa? 2 é 1 mais 1. Aí, menos 1 sobre 2. Então, 1 inteiro menos a sua metade dá quanto? Dá metade, né? Certo? Sim. Mais 1 inteiro. Então, quanto é que é 1 inteiro mais a metade? Ora, é 1,5, né? Certo? Então, quer dizer o quê? Quer dizer que a área máxima desse cara vai ser 3 meios de unidade de área. Certo? Isso daqui vai ser a área máxima. Fiz certo isso? Não, eu tinha que elevar ao quadrado, perdão. Ó, só releva esse erro, tá? Aqui é ao quadrado, tá? Erro crasso, viu? Não cometam esse tipo de erro. Eu fiz aqui só para alertar vocês o que pode acontecer na prova, entendeu? Não foi por descuido, certo? Foi só uma maneira de educar, beleza? Para prevenir que possíveis desastres nas provas de vocês aconteçam, tudo bem? Então, ó, sempre se lembre de substituir certinho os valores de x, beleza? Então aqui vai ficar 4 sobre 9, certo? 2 terços ao quadrado é 4 sobre 9. Mais 3 vezes 2 terços. Esse 3 cancela com esse 3. Esse 4 vai cancelar com esse 4. Esse 9 vai cancelar com esse 9. Então, a área máxima desse retângulo vai ser menos 1 mais 2, que é igual a 1, uma unidade de área. Certo? Uma unidade de área. Tudo bem, pessoal? Foi de boa?